Bem-vindos a mais um quadro Nós Gostamos de Conteúdo. Bora aprender bastante sobre próteses, sobre implantes, minha gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Franciele Delgado, formada pela Universidade Estadual de Londrina em 2008. Então tem um tempinho aí de estrada dentro da odontologia. Tive a oportunidade de fazer a minha especialização também em Londrina pela Universidade Unixul Londrina, lá na Integrale. Finalizei a minha especialização por volta entre 2011 e 2012 e a partir daí, depois da minha especialização, eu posso dizer para vocês que as portas, do mercado de trabalho se abriram para mim e a partir daí que aconteceu a maior parte da minha evolução profissional. Depois disso, gente, depois da minha especialização, eu trabalhei numa clínica que era voltada para cursos de especialização, tinha atendimentos clínicos também, particulares, e tinha uma parte dela voltada para cursos de especialização em implantodontia. E foi aí que eu decidi fazer o meu mestrado, fiz o meu mestrado lá em Campinas, na Faculdade São Leopoldo Mandique. Finalizei em 2017 com a defesa da minha dissertação, que foi baseada na área de implantodontia, mas a minha dissertação foi em relação à adaptação de componentes em prótese sobre implantes. Então, eu tenho tanto o título de especialista em prótese dentária, quanto a especialização de implantodontia, pois o mestrado que eu fiz foi um mestrado profissional. Então, tinha tanto parte teórica, quanto parte clínica, tá? Bom, gente, desde que eu terminei a minha especialização, eu tive a oportunidade nessa clínica, que eu comentei com vocês, que se chamava Imparodontologia, de começar a lecionar nesses cursos que eles ministravam lá, e eu comecei a atuar na parte de prótese sobre implantes, nos cursos de especialização em implantodontia, participei de aperfeiçoamentos de prótese sobre implante e também, atualmente, eu dou aula nos cursos de especialização em prótese dentária. Então, hoje eu dou aula na instituição chamada IOA Londrina. Então, vocês podem ver que eu tenho aí realmente um tempinho de caminhada dentro dessa área. Gente, o que eu quero mostrar para vocês é muito conteúdo voltado para prótese sobre implantes. Eu quero realmente que vocês aprendam e consigam exercer essa disciplina com excelência no consultório de vocês. Hoje o nosso assunto é perfil de emergência em prótese sobre implantes. Gente, esse assunto, como que eu posso dizer? Ele é um dos mais importantes quando a gente está falando de estética em prótese sobre implantes. Quando a gente está falando de naturalidade, da pessoa dar um sorriso e a gente não perceber que aquilo ali é um implante ou que é uma prótese. Tudo isso, gente, na implantodontia, na prótese sobre implante, tem a ver com o perfil de emergência, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Bom, gente, como definição, o perfil de emergência ele é a transição entre o implante e a nossa prótese. Ou seja, se ele é a transição entre o nosso implante e a nossa prótese, nós podemos entender que ele tem a ver com tecido mole. Quando corretamente explorado, trabalhado, proporciona uma suave transição da plataforma circular do nosso implante para a anatomia natural do dente, devendo ser personalizado, tá? Para cada restauração. Então é por isso que eu sempre falo para os meus alunos que se você não souber a anatomia básica de um dente natural, você não vai conseguir reproduzir o que é o natural no artificial, que é uma prótese sobre implantes. Então, gente, você quer fazer um provisório bonito? Quer fazer uma porcelana bonita? Você precisa trabalhar o perfil de emergência de forma adequada para simular um dente natural, tá? E eu posso falar para vocês que o perfil de emergência, já adiantando,
ele é trabalhado a partir das próteses provisórias ou de algumas outras técnicas que existem que eu vou mostrar também para vocês, tá bom? Continuando, lá em 1989, Crowe disse que o designer de uma restauração visa substituir com precisão a estrutura do dente ausente, usando um modelo confiável. Para isso é necessária a reprodução do perfil de emergência de forma adequada. Então, gente, nada mais é do que a gente tentar imitar os dentes naturais em uma prótese, ou seja, em um dente que não é o natural. O nosso modelo confiável que Crowe fala é o que, gente? As nossas próteses provisórias, que vão realmente fazer disso um modelo para que a gente consiga replicar o que é o natural, tá bom? Então, isso, gente, é perfil de emergência. É o que nós buscamos e envolve o nosso implante, a nossa prótese e o nosso tecido mole, que também nós falamos hoje em dia de estética rosa. Ela vai precisar ser trabalhada da forma correta para que a gente alcance essa naturalidade. A criação de um perfil de emergência anatomicamente correto, então não é para fazer de qualquer jeito que você não vai alcançar, é um dos aspectos mais importantes na apresentação de uma restauração implanto suportada. Gente, se eu não tiver o meu perfil de emergência adequado, eu não consigo passar um aspecto de dente natural. Não consegue. Ele fica artificial, as pessoas batem o olho e vão ver que ali tem uma prótese. Talvez os leigos não vão conseguir saber se é uma prótese sobre dente ou sobre implante, mas vão saber que ali não tem dente natural. E não é isso que nós queremos quando nós reabilitamos os nossos pacientes com os implantes dentários e com as nossas próteses sobre implantes, tá? Ela tem que sempre estar esteticamente agradável, tá? Vamos falar, como estamos falando de perfil de emergência, estamos falando em relação à parte estética. Não vou falar muito da parte mecânica e funcional hoje, tá? Então, por isso que a gente está falando da estética, tá bom? Dando sequência, pessoal, temos alguns problemas naturais do sistema dos implantes que nós temos que entender como funciona para entender como que nós vamos trabalhar em cima disso. Qual seria um problema, gente, do sistema? Existe naturalmente uma diferença de forma e de diâmetro entre os implantes dentários e as formas de raízes quando nós estamos analisando a nossa junção amelo-sementária. O que é isso, gente? Eu vou colocar uma imagem aqui para ilustrar para vocês. É isso aqui, gente. Os nossos implantes, eles não têm o formato na junção amelo-sementária de um dente natural. Os implantes, eles não passam de quê? De cilindros, parafusos cilíndricos que são instalados na nossa parte óssea e a partir daí a gente tem que desenvolver um dente, uma prótese de forma natural. Mas isso aqui é um problema, ó. O acabamento, a largura, o formato de cilindro não corresponde aos nossos dentes naturais. Nenhum dos nossos dentes naturais, a nossa raiz, a nossa junção amelo-sementária é circular. Se nós fizermos cortes no sentido horizontal e separarmos as nossas coroas das nossas raízes, nós vamos ver, e nós aprendemos isso lá quando a gente começa a aprender anatomia, quando a gente está trabalhando com endodontia. Lembra lá das aulas da graduação? Não precisa ser protesista para saber isso. Isso a gente aprende lá na graduação. Esqueceu? A gente volta lá e aprende de novo. Então, quando a gente faz esse tipo de corte, a gente consegue identificar qual é o formato da nossa junção amelo-sementária. E aí eu falo para vocês que é essa região que nós vamos ter que trabalhar tanto nas nossas provisórias ou nas nossas cerâmicas, tá? Nas nossas peças finais e também na seleção dos nossos intermediários protéticos
que vamos trabalhar em cima dos nossos implantes para que esse conjunto de intermediários e coroas deem o formato natural dos nossos dentes, mas sim trabalhando em cima de implantes de forma cilíndrica. Então nós precisamos realmente entender. Se a gente for puxar lá pela nossa memória, qual era o formato de um molar inferior, como é esse caso aqui, se a gente fizer esse corte e separar a coroa da nossa raiz. Na junção amelo-sedentária, praticamente a gente pode associar com um retângulo, né? Nós temos os dois canais distais da nossa raiz distal e nós temos um canal normalmente na nossa raiz mesial, um ou dois bem fininhos. Então, gente, isso aqui eu tenho que replicar na minha coroa do meu implante para ter e alcançar o perfil de emergência adequado. Então, toda essa região cervical é considerada a região do nosso perfil de emergência, certo? Então, volta lá, estuda um pouquinho de anatomia dentária para que vocês entendam como que é o desenho dos colos dos nossos dentes e como nós vamos ter que replicar isso nas nossas próteses sobre implantes para alcançar a naturalidade, tá bom? Isso é muito importante. Bom, outro probleminha, gente, quando nós estamos querendo trabalhar o nosso perfil de emergência, é a questão da profundidade dessa nossa gengiva até a conexão da prótese com o nosso implante. Então, pessoal, para eu ter um perfil de emergência, lembra que eu preciso de 3 fatores: do nosso implante, da nossa coroa e do nosso tecido mole, tá? É um conjunto. Se eu não tiver tecido mole, se eu não tiver gengiva, eu não tenho perfil de emergência. Eu não consigo trabalhar esse tecido e dar uma conformação natural para essa minha prótese, para esse meu dente e criar um perfil de emergência para esse sistema, tá? Então, gente, dependendo da profundidade, da espessura desse tecido mole, é mais favorável trabalhar o perfil de emergência ou menos favorável. Dependendo da profundidade que está o meu implante, eu vou conseguir trabalhar com intermediário ou eu não vou conseguir trabalhar com intermediário, dificultando também a técnica de trabalho de chegar no nosso perfil de emergência, tá? A técnica de trabalho, gente, que nós utilizamos nas provisórias para trabalhar o perfil de emergência chama-se condicionamento gengival. Tá? Através do condicionamento gengival, nós modelamos o nosso perfil de emergência. Guardem essas duas informações: perfil de emergência e condicionamento gengival andam juntos e nós vamos conversar durante muitas vezes sobre isso, porque isso é crucial dentro da prótese sobre implante, tá? Na zona estética, gente, pode variar. Isso nós estamos falando da profundidade da gengiva, que vai depender da profundidade do nosso implante. Então, na zona estética, ela pode variar de 2 a 4 milímetros abaixo da margem da mucosa. Então, depende de onde está a minha mucosa para posicionar esse implante para sobrar tecido mole para a gente trabalhar, tá? Igual ou ligeiramente abaixo da crista óssea alveolar também é uma referência de medida para posicionamento do meu implante. Então, o que eu posso falar para vocês, gente? Que dentro da prótese sobre implante, os problemas começam a acontecer dependendo da parte cirúrgica. Nós somos extremamente dependentes, totalmente dependentes do cirurgião. Se ele não posicionar de forma correta esse nosso implante, se não tiver tecido mole para a gente trabalhar, às vezes a gente não consegue realmente atingir a estética que nós gostaríamos nas nossas próteses finais. Mesmo trabalhando com provisórios, mesmo fazendo todo o protocolo correto. Porque nós realmente dependemos do cirurgião entender qual é a profundidade correta, qual é o posicionamento correto desse implante, para que a gente consiga trabalhar corretamente as nossas próteses e alcançar uma estética maravilhosa, tá?
Então, o que eu falo para vocês é que vocês precisam adquirir esse conhecimento para conversar com o cirurgião, que vai desenvolver os casos juntamente com vocês, tá? Vocês precisam saber para saber o que está acontecendo e como que isso pode ser melhorado. E eu falo uma outra coisa para vocês, gente, é por conta de posicionamentos de implantes não adequados, que as pessoas, os profissionais, acabam achando difícil trabalhar com prótese sobre implantes. Porque a prótese sobre implantes acaba, gente, tendo que... Sabe aquele quadro do se virar nos 30? A gente acaba tendo que se virar para corrigir alguma coisa que aconteceu lá na hora da cirurgia, tá? E normalmente é por conta de falta de planejamento. Então isso é o que leva as pessoas a acharem a prótese sobre implante difícil. Mas eu falo para vocês que não é. Que depois vira uma receita de bolo. Se o implante está posicionado de um jeito, eu trabalho assim. Se ele está posicionado de outro jeito, eu trabalho de outra forma. E assim por diante. E aí vocês vão aprendendo naturalmente quais tipos de componentes eu tenho para solucionar um tipo de problema e quais eu tenho para solucionar um outro. Tá? Em casos extremos, às vezes a gente não vai conseguir resolver e vai ter que realmente indicar a remoção desse implante e, infelizmente, colocar um implante novo no lugar desse daí, quando não há soluções protéticas. Isso acontece, isso vai acontecer com uma frequência maior, porque, gente, são poucos os profissionais que entendem, que colocam os implantes de forma adequada, que se preocupam com a prótese sobre implante que vai vir ali depois. E é isso que faz de vocês e que vai fazer de vocês profissionais diferenciados. Buscar o conhecimento como vocês estão fazendo nesse momento, certo? Continuando aqui, gente, isso aqui é um perfil de emergência maravilhoso. Isso é o que nós gostaríamos de alcançar em todas as nossas próteses sobre implantes. Que é o que, gente? Lembra que lá no primeiro slide estava falando que o perfil de emergência é a transição entre o implante que está lá no osso e a nossa prótese? Então ela precisa sair de uma forma tranquila, ela tem que sair de uma forma suave, sem que a gente perceba que tem um implante ali embaixo. E a gente só consegue quando nós alcançamos um contorno, ou seja, um arco côncavo gengival, lindo como esse daqui. Mas para que a gente consiga trabalhar com esse tecido mole, que a gente consiga ou manter esse perfil de emergência ou criar um perfil de emergência adequado, o meu implante precisa estar bem posicionado. Independente se nós estamos falando de próteses cimentadas ou parafusadas. A ideia do perfil de emergência é que a gente consiga trabalhar nos dois tipos de prótese sobre implante, tanto em um quanto o outro. Mas para que a gente consiga trabalhar de forma adequada, esses implantes eles devem estar bem posicionados, seja em uma prótese cimentada, seja em uma parafusada. Aqui nós temos um exemplo de uma peça para uma prótese cimentada, por exemplo. E o implante está muito bem posicionado, sobrou espaço para o componente protético. Como que eu sei que sobrou espaço? Porque eu tenho um bom espaço entre o final do meu componente e a minha futura coroa. Então que eu tenho que ter pelo menos 1,5 a 2 milímetros de incisal. E nós temos a cinta metálica desse componente totalmente escondida, com uma sobra de tecido para que ele seja condicionado, ou seja, para que ele seja modelado para alcançar a estética final, certo? Bom, gente, desempenha um papel importante ao proporcionarem orientações para a confecção da prótese definitiva e durante o período em que atuam. Aqui nós estamos falando basicamente das nossas próteses provisórias, gente, porque é a partir delas que nós vamos conseguir manter e trabalhar o nosso perfil de emergência, trabalhar o nosso tecido mole. Então, as provisórias, elas desempenham um papel fundamental e é a partir delas que realmente nós vamos ter todas as orientações, nós vamos ter feito todos os testes e adaptações com ela para que a gente consiga chegar na prótese final ou definitiva.
tá? Oferecem também a possibilidade de avaliação durante a função, estética, fonética, tendo em vista aperfeiçoar a nossa prótese final. Então, gente, não tem como trabalhar perfil de emergência sem antes instalarmos as nossas provisórias. Fran, posso ir direto para uma porcelana? Gente, depende do caso. Quando você tem tecido mole para trabalhar, quando você está trabalhando em área estética, eu falo para vocês com muita segurança. Não dá. Não vai ficar bom. Tá? Então, utilizem as provisórias, façam condicionamento gengival para que vocês orientem a prótese final e não tenham nenhum tipo de problema, tá? Além disso, as restaurações provisórias mantêm a estética do sorriso até você trabalhar o tecido mole e poder evoluir para uma prótese definitiva. Porque, gente, os pacientes, eles também tem essa ansiedade de finalizar o caso, de finalizar o tratamento. Quando ele está sem nada, sem provisório ascendente, essa ansiedade é maior. Imagina você, né? Às vezes a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Imagina você sem o seu dente da frente, sendo um profissional que trabalha diretamente com pessoas. Como que você vai ficar sem nada ali, ou com uma pontezinha móvel, constrangido? Como que você vai ficar esperando sua prótese final? Obviamente, qualquer um nessa situação ficaria muito ansioso, ficaria estressado. Então, quando nós instalamos próteses provisórias nesses nossos pacientes, essa ansiedade ela é controlada, ela é diminuída. Se você precisar atuar em uma ou mais sessões para chegar numa definitiva adequada, ele vai entender e ele vai estar calmo, né, gente? Porque ele vai estar com uma prótese fixa em cima desses implantes, ele não vai estar com nenhum tipo de provisória móvel, e isso facilita tanto para o profissional quanto para o nosso paciente, né? E se fosse com a gente, nós realmente, com certeza, nós gostaríamos de estar com uma peça fixa para a gente se sentir mais confortável, né? As provisórias vão auxiliar na manutenção da estabilidade oclusal, gente. Então, para manter os nossos dentes em posição, para a gente ver se está tendo uma sobrecarga em cima desse implante ou não, se esse meu paciente está com uma parafunção, se ele desenvolveu algum hábito, certo? Então, elas servem também para isso. E no condicionamento, que eu já comentei com vocês, dos tecidos moles, melhorando e trabalhando esse nosso perfil de emergência. Então, gente, perfil de emergência tem tudo a ver com tecido mole e próteses provisórias, tá? Para proporcionar esses benefícios, gente, as provisórias devem ser capazes de atender às exigências dos nossos pacientes. Então, elas têm que ter função, né? Ela tem que favorecer o meu paciente usar, comer, falar. Tem que ser estético, ou seja, eu não posso colocar um provisório feio nesse meu paciente horroroso, porque isso daí não tem a ver com o que nós estamos buscando na nossa prótese final. E aí, gente, uma coisa que acontece muito nos cursos é o quê? Principalmente curso de prótese, tá? Especialização em prótese dental. Tem muitos alunos que às vezes chegam falando, não, professora, eu vou lá, eu faço um provisório feio para esse meu paciente, justamente para ele querer fazer minha prótese final. Porque ele viu o provisório feio, ele quer um dente bonito, e aí ele vai realmente contratar. Porque vai, professora, que eu faço um dente bonito para ele no provisório, e ele não vai nunca querer trocar por uma prótese final, e depois vai quebrar, vai me dar problema, enfim. Gente, isso acontece, é um pensamento de muitos profissionais por aí, mas a gente tem que, eu costumo brincar que a gente tem que sempre tentar se nivelar por cima, né? Não é se achar mais do que o outro, não é nesse sentido, mas a gente tem que se nivelar por cima. Poxa, se eu sou uma profissional diferenciada, eu vou entregar um provisório diferenciado para o meu paciente, um provisório tão bonito que ele não vai saber se é a definitiva ou se é a provisória. Porque aí ele vai entender que se o provisório ficou bonito, nossa, meu Deus, imagina a porcelana, não é verdade? Então isso faz parte da valorização sua como profissional. Então eu não instalo provisório feio, tá? Tem que ser provisório estético, tá bom?
Ele precisa, gente, as provisórias, ter boa retenção e resistência, porque, afinal de contas, nós vamos trabalhar essa provisória durante um tempo, então ela não pode quebrar aí com um mês, tá? Tem que aguentar um pouco mais. Então, isso que vai determinar também qual a escolha dos materiais que nós vamos utilizar nesses nossos pacientes, e é uma das coisas que os pacientes normalmente nos questionam, é qual tipo de material, qual é a diferença da resina, né, da provisória para uma porcelana, tá? Mas elas são fundamentais, gente, não só na parte estética, quanto em casos que nós temos extremos livres, então assim, próteses fixas sobre implantes de 3, 4, 5 elementos, em que envolve adaptação de bochecha, de língua. Então não é só o perfil de emergência que elas nos auxiliam, elas nos auxiliam em muito mais coisas, tá? Em muito mais avaliações, e uma delas é realmente muito importante, que é a avaliação da função e a adaptação tecidual, certo? Bom, gente, a manipulação adequada dos tecidos moles e um cuidadoso trabalho protético, então não só a manipulação dos tecidos moles, mas o nosso trabalho na nossa prótese são fundamentais, principalmente em áreas estéticas. Então você precisa realmente entender como fazer para alcançar uma estética correta, certo? O intuito não é apenas ter um perfil de emergência estético, mas também manter a saúde periimplantar, o que é fundamental, gente, quando estamos trabalhando com implantes dentários. Nós sabemos, não sou eu, Franciele, quem está falando, mas hoje, se vocês pesquisarem artigos, vocês vão ver a íntima relação entre qualidade e quantidade de tecido mole e durabilidade e proteção do sistema de implantes a longo prazo. Então, hoje nós sabemos que a presença de tecido mole favorece um prognóstico, favorece a duração de um implante em boca. Então, se eu tiver tecido mole espesso, firme, com uma provisória ou com uma prótese sobre implantes bem executada, o paciente vai conseguir manter a higiene e a saúde dos tecidos e, consequentemente, esse implante estará protegido por mais tempo e ele vai ter uma durabilidade maior do que um implante que não tenha tecido mole ali ou que o paciente não consiga higienizar porque a prótese ou o implante estão inadequados. Essa é uma outra coisa, gente, um outro problema que tem muito no mercado, justamente pela falta de planejamento. As próteses nós não conseguimos algumas vezes fazer elas favoráveis à higiene, ou seja, nós dificultamos a higiene dessas próteses, desses implantes, e isso não tem o que falar, diminui a vida útil desses implantes em boca, porque nós temos uma relação de durabilidade, de qualidade, totalmente ligada à parte da higiene. E eu falo para vocês que a maior parte dos problemas na implantodontia e na prótese sobre implantes está relacionada à falta de planejamento. Seja ela na instalação dos implantes, seja ela na execução das próteses. Isso vocês podem ter certeza, e vocês, ao começarem a trabalhar com essa parte, vão ver e vão lembrar disso que eu falei. Daí vocês vão lembrar, putz, bem que a Fran falou. Olha como que eu tive que fazer essa prótese por causa da posição desse implante, certo? Que se tivesse sido bem planejado, não teria ficado daquela forma, certo? Vamos lá, pessoal, dando sequência. Um dos principais elementos para o sucesso do condicionamento gengival é o controle efetivo da placa bacteriana. Então é isso aqui, gente. É o paciente conseguir higienizar e a nossa prótese favorecer a higiene. Caso contrário, existe o risco de desenvolver uma inflamação do tecido gengival, e vocês vão ver que é fácil, quando uma prótese não está legal, quando o implante não está legal, realmente acontecer inflamação do tecido gengival e surgimento de problemas periodontais, que aqui seria periimplantares. Então não temos a periodontite quando é inflamação no dente, então nós temos a periimplantite nos implantes. E eu sempre falo,
deu periimplantite, vai perder o implante mais rápido do que perderia um dente com periodontite. Porque, gente, até hoje não existe um tratamento, um protocolo de tratamento para periimplantite que resolva e que mantenha o implante lá, que você tenha certeza, olha, vou passar esse protocolo aqui de tratamento para o meu paciente e ele vai se livrar da periimplantite e eu tenho certeza que esse implante vai continuar aí por mais 10 anos. Não existe hoje. Então, por isso que eu falo, o dente, gente, dente natural, você raspa, você esplinta, você orienta a higiene, você alisa a porção radicular e favorece a higiene desse paciente. Aí a gente entra na parte de que a higiene depende mais dele do que de nós. Mas a gente consegue lutar e batalhar para esse dente aí. E o implante, gente? O implante nada mais é do que um parafuso de titânio cilíndrico, cheio de espiras, cheio de roscas, com tratamento de superfície, ou seja, uma superfície rugosa, cheia de micro-ranhuras que vão aderir às bactérias depois que ele teve uma periimplantite, e quem vai conseguir salvar, descontaminar toda essa superfície, raspar, não tem como raspar. Ai, Fran, mas eu vi no congresso, no artigo, que tem as curetas próprias para raspar implante, tem ultrassom, tem, gente. Mas hoje ainda é tentativa. A gente vai batalhando, a gente não desiste, entendeu? Não é porque tem a periimplantite que a gente vai desistir, a gente vai batalhar. Existem recursos, mas um tratamento definitivo, infelizmente, não. Então é muito mais fácil perder um implante, olha que ele está com uma periimplantite, do que perder um dente, certo? Mas isso pode acontecer. Comprometendo também a estética gengival desse nosso paciente, porque nós sabemos, e isso também está nos artigos, nós sabemos que perdeu o osso, perdeu gengiva. Gengiva gosta de onde o osso está. Então, se eu tive uma inflamação que começou na gengiva, foi pro meu osso, perdi gengiva. Perdi gengiva, perdi estética. Comecei a expor implante, expus meu componente, começa a ter problema. Não tinha black space, tenho black space. Eu tinha uma papila, não tenho mais uma papila. E aí a gente começa realmente a ter graves problemas de estética, higiene, e aí vai e chega a perda dos implantes, certo? Então isso é tudo muito importante. Alguns fatores importantes devem ser avaliados durante o planejamento, gente. Então é lá no pré-operatório. Vocês vão ver e vão falar, poxa, como a Fran é chata e ela fala muito de planejamento. Eu falo mesmo, gente, porque é a parte mais importante em tudo que nós fazemos. Tem uma aula minha, lá da especialização, que eu começo, quando eu vou falar de planejamento, eu começo exatamente com uma imagem de uma escultura e de um prédio. Ninguém começa a fazer nada, gente, em nenhuma área, não é só na nossa, não, sem antes planejar. Você não vai construir um prédio, o engenheiro, o arquiteto, sem saber onde vai fazer a fundação. Onde vai cada pilar de sustentação? Porque senão vai cair. Ninguém começa a esculpir uma pedra para sair uma escultura de uma pessoa sem saber de que lado vai estar a cabeça dessa pessoa, por onde eu vou começar a esculpir, que material que eu vou utilizar. Isso é planejamento, gente. E faz toda a diferença na implantodontia e na própria sobre implante, certo? Então é no pré-operatório que tudo começa. Se você sabe se o seu paciente tem boa higiene, se ele tem gengiva espessa, se não tem, se tem osso, se não tem, você vai precisar de enxerto, tá? É no pré-operatório. O que a gente tem que avaliar, gente? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Linha de sorriso, suporte labial, se o suporte, se o lábio e a face é simétrico, se não é simétrico. Quantidade e qualidade dos tecidos moles. Gente, quanto a gente já falou aqui nesse pouco tempo de tecido mole, tá? De gengiva. Será que eu vou conseguir atingir o perfil de emergência? O que eu vou precisar fazer? Ele vai precisar de enxerto de tecido mole ou não? O paciente tem que saber disso antes de você instalar a sua prótese, tá? Qual o tipo de componente protético a serem utilizados e o contorno desejado da restauração final. Gente, infelizmente ou felizmente, tudo isso tem que ser feito no planejamento, antes mesmo de colocar o implante nesse paciente. Nossa, Fran, mas até o componente
componente protético eu vou saber? Tem como eu saber? Claro, gente, você vai falar para o seu cirurgião, eu quero trabalhar com uma prótese unitária parafusada, ou eu quero trabalhar com uma prótese unitária cimentada. Só de falar isso, você já sabe todos os componentes que você vai precisar utilizar quando ele posicionar o implante para esse tipo de prótese, tá ok? Dessa forma, pessoal, nós devemos estabelecer os limites e características de uma prótese provisória a fim de facilitar a criação de um perfil de emergência. Como que eu faço isso, Fran? Gente, vocês vão ter que, lembra que eu falei para vocês, saber como é a anatomia da nossa junção amelo-cementária, para que a gente trabalhe isso na nossa prótese provisória e consiga fazer o contorno desse nosso perfil de emergência de uma forma legal. Bom, o que vocês vão ver bastante também, gente, hoje em dia, é falar do contorno crítico e do contorno subcrítico das nossas provisórias, principalmente quando nós estamos trabalhando em área estética. Gente, o que é o contorno subcrítico? O contorno subcrítico é o contorno que vai ficar praticamente até a margem gengival, certo? Então esse aqui é um contorno subcrítico, vamos falar assim, menos crítico para fixar na mente de vocês. E onde seria o perfil crítico? Gente, é o que está abaixo da gengiva, é o que vai dar o suporte do tecido mole para fazer a transição suave do meu implante para minha prótese ali na minha gengiva. Então, esse contorno aqui, ele tem que ser favorável para acomodar o nosso tecido mole. Então, quando acomodar o tecido mole ali, é que a gente consegue essa transição. E é aqui nessas duas regiões que nós vamos trabalhar, aumentando, diminuindo, fazendo polimento, fazendo contorno, determinando onde vai ficar o nosso zênite, certo? Zênite extremamente importante na estética, porque a partir dele a gente consegue ver se um dente está com um longo eixo na posição correta ou se ele está desviado. Então isso daqui é extremamente importante. E é essa região do crítico e subcrítico realmente que é a mais importante na hora da conformação da anatomia das nossas provisórias. Claro que o componente protético vai ter a sua influência diretamente nisso também, mas nesse momento nós estamos realmente falando do nosso contorno, tá bom? Os limites subgengivais da estrutura coroa-pilar devem reproduzir a forma da raiz e a porção cervical da coroa anatômica tanto quanto possível. Então, gente, a partir do meu contorno crítico é que eu vou ter o desenho anatômico do que seria a minha forma de raiz e a porção cervical da minha coroa, a cervical dos nossos dentes. Então, é nessa região que nós devemos ter a nossa maior preocupação, a nossa maior atenção. É necessário um limite crítico convexo, olha só, gente, convexo, na face externa de um implante, a fim de suportar uma estrutura adequada da margem gengival. Então, o que isso quer dizer, gente? Que a gente não pode ter uma área que favoreça a retenção de alimento e que não consiga dar o suporte da nossa gengiva, ali na nossa margem, para que ele fique com uma acomodação correta, tá? Então, por isso que ele fala que tem que ser um limite convexo, então um limite arredondado e não côncavo, a fim de juntar um alimento ali que o paciente não vai conseguir remover. No entanto, olha que importante, se o limite for inserido com um posicionamento excessivamente vestibular, ou seja, quando o meu implante está muito vestibularizado, é
recomendável um limite plano ou côncavo. Olha que complicado, né, gente? Porque aqui nós estaríamos fazendo o quê? Já tentando corrigir um problema de posicionamento de implante. Porque eu teria que ter, então, um limite plano para acomodar o meu tecido. É sempre melhor, gente, ter ele um pouquinho mais plano do que muito côncavo, mas às vezes não tem jeito. Às vezes eu acabo sendo obrigada a fazer um perfil um pouquinho mais côncavo, justamente para compensar uma posição ruim do meu implante. Tudo bem? Então é isso aqui que acontece. Fran, por que você tem tanto slide com coisa escrita? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Depois que comecei a colocar conteúdo aqui para vocês na internet. Gente, eu sou uma pessoa que gosto de anotar. Eu gosto ainda de papel e caneta, sabe? Eu sei que tem gente que é muito do digital, muito tecnológico, moderno. Eu também gostaria de ser assim. Mas se eu não tiver o conteúdo escrito, eu não consigo estudar depois, com calma, raciocinar. Se aparecer um caso, eu ter onde consultar. Então, por isso, gente, que eu disponibilizo os slides assim para vocês. Por isso que eu pensei em dar um conteúdo desse jeito aqui, como se tivesse slide em palestra mesmo, em aula. Por quê? Para vocês terem conteúdo, para vocês conseguirem copiar, para vocês darem um print e depois passar para o caderno ou para o computador. Porque gente, se eu tiver alguém que só fala, sem eu escrever, por exemplo, eu vou fazer um curso lá, mas não vou anotar nada. E a pessoa põe um slide lá, só com uma imagem, fala, e eu só tirar uma foto daquele slide com uma imagem, eu não vou me lembrar da metade do conteúdo, ou de mais da metade, porque eu me conheço, eu sou assim. Então, gente, eu opto por colocar slides com bastante escrito para pessoas assim como eu. Se você é uma pessoa que se dá bem de bater o olho, ver uma imagem e lembrar do que foi falado, ok, tá maravilhoso, tá? Por isso tem alguns slides com menos escritos. Mas a maioria é para vocês realmente terem conteúdo, conseguir ler depois, mais tarde, conseguir ler em um outro dia, tá? Entender, falar, putz, a Fran falou aquilo, mas eu não lembro ao que está associado, alguma coisa desse sentido. Então é para isso, tá bom? Para orientar vocês, para vocês terem onde consultar, anotar, tá bom? Então não estranhem por que eu faço isso, tá? Lá na especialização é um pouco diferente. Lá a gente tem muito menos escrito, porque é presencial, a gente está falando o tempo inteiro, eles estão com a gente o tempo inteiro, mas quando é digital, quando é online, eu gosto de passar um pouquinho mais de coisa escrita para vocês, tá? Do que só imagem. Bom, gente, voltando aqui falando um pouquinho, ó. O desenho dos contornos, então, crítico e subcrítico do perfil de emergência do nosso implante tem como objetivo proporcionar uma integração estética e funcional com os tecidos circundantes, promovendo uma aparência natural e uma saúde gengival ideal para que a gente consiga a nossa tão sonhada estética. Tá bom? Gente, isso aqui é o perfil de emergência, isso aqui é a importância das próteses provisórias para vocês, tá? Para vocês entenderem como que a gente trabalha, como que tem que ser, a importância de conhecer a anatomia correta da junção amelo-cementária, da nossa raiz, da nossa coroa, tá? Então eu gostaria, hoje eu vou finalizar a parte de perfil de emergência com vocês aqui. Mas mandem as dúvidas de vocês, conversem com a gente lá nas redes sociais, tudo que eu puder ajudar de informação, vou passar para vocês com certeza. Mas eu gostaria de agradecer vocês por estarem conosco, por participar da aula, por assistir. E se você conhece algum amigo, né, que gosta do conteúdo, gosta do assunto, se interessa, indica, né, compartilha, tá bom? Curte lá. E eu espero vocês na nossa próxima Nós Gostamos, né, de Conteúdo. Estaremos lá!